Oi pessoal, Silvio Hollenbeck falando. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre a suspensão condicional do processo. Esse é um importante instituto despenalizador, ou seja, afasta a aplicação da pena, afasta uma possível condenação de um suspeito, de um réu. Como que funciona a suspensão condicional do processo? Alguns inclusive também chamam de sursis processual. Uma vez que é oferecida a denúncia, ou seja, já tem que haver uma denúncia, é feito então a proposição de um acordo pelo Ministério Público. Quem propõe esse acordo não é o juiz, nem a parte, é o Ministério Público. É um poder-dever, porque o Ministério Público ele pode, mas deve. Tanto é que uma vez que são atendidos os requisitos, e eu vou elencá-los aqui nesse nosso vídeo, uma vez que atendidos os requisitos e o Ministério Público não propõe essa suspensão condicional do processo, o juiz pode inclusive determinar que a PGR, que o Procurador-Geral o faça. Então, é um poder-dever do Ministério Público. Como eu falei, a suspensão condicional do processo visa afastar, extinguir a punibilidade. Mas como isso funciona? Funciona através do que nós chamamos de período de prova. Então, o que é um período de prova? É um período que ele pode variar de 2 a 4 anos, em que aquele suspeito, aquele acusado, na verdade, ele vai ter que atender uma série de requisitos. E, uma vez atendidos aqueles requisitos, durante aquele período, a punibilidade será extíngua. Então, haverá extinguidade da punibilidade. Vejamos, isso não vai constar nos antecedentes daquele suspeito, não vai haver ficha manifestada sobre aquele crime, sobre aquele possível crime. Então, não vai restar registros. De fato, vai ser extinta a punibilidade, sendo uma vez atendido todos aqueles requisitos do que nós chamamos de período de prova. Primeiro requisito, o crime, na pena abstrata mínima, 1 ano ou menos. Concurso de crime somou e passou de 1 ano, já não cabe mais o instituto. Segundo ponto, a pessoa não pode estar sendo processada por nenhum outro crime. Processado, não é nem condenado, trânsito em julgado. Se estiver sendo processado por outro crime, já não cabe mais. Segundo ponto, não pode ter sido condenado por um crime anterior doloso. Também não cabe. Se já tiver sido condenado, também não vai caber a suspensão condicional do processo. Vejamos, ele vai passar por um período de prova. Atender os requisitos, vai ter um período de prova, de 2 até 4 anos. Durante esses 2 a 4 anos, o Ministério Público vai propor uma série de medidas. Essa série de medidas tem que ser aceitas pelo suspeito. Se ele não aceitar, o processo segue. Se ele aceitar, vai ser enviado para um juiz que vai fazer a análise. E uma vez verificado toda a legalidade, homologa-se a suspensão condicional do processo, ele entra no período de prova e, como eu falei, não vai constar em nenhum registro, não vai constar na ficha dele, não vai constar em absolutamente nenhum registro jurídico que ele fez aquele acordo de suspensão condicional do processo. Esses requisitos são propostos pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público vai avaliar quais requisitos são aplicáveis. Muitas vezes o Ministério Público pede a reparação do dano. Eu sei que foge um pouco da lei de crimes ambientais, mas, por exemplo, quem está sendo acusado de algum crime, por exemplo, relacionado à parte de esportes, o Ministério Público obriga. Então, dentre essas obrigações do Ministério Público, pode ser reparar o dano, não se mudar da comarca onde fica, e existem também, o Ministério Público pode colocar requisitos específicos. Vou dar um exemplo. Quando trata-se de crimes relacionados a esportes, o Ministério Público muitas vezes propõe que no dia do jogo o suspeito fique, por exemplo, presente numa delegacia e não vá, por exemplo, a estádios. Então, são essas as sanções, as provas que o Ministério Público propõe para esse período que nós chamamos de período de prova, que vai de 2 até 4 anos. Essa suspensão condicional do processo ela pode ser revogada a qualquer momento, se o acusado deixar de cumprir qualquer um dos requisitos que o Ministério Público impor. 2, se ele for processado por qualquer outro crime. Não precisa nem haver a condenação transitada e julgado. Se ele minimamente for processado, já pode
perder aí esse benefício. E aí volta. Então, se ele for chegar pelo menos a ser processado, ele já vai perder a suspensão condicional do processo e o processo vai retomar. Vai retomar do zero, ele vai ser processado normalmente, sem o sucício processual, sem aquele instituto despenalizador. Expirado o prazo de prova, terminou o período de prova, ele atendeu todos os requisitos, não foi processado, atendeu todos os pontos do acordo com o Ministério Público, extingue-se a punibilidade. Não vai ter nenhum registro, não vai ter nenhum tipo de... continua sem antecedentes na sua ficha, não vai haver nenhum tipo de registro na ficha daquele suspeito. Eu quero deixar claro, em outros vídeos eu vou falar sobre a transação penal. É muito comum fazer transação penal na lei de crimes ambientais lá no juizado especial. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu tenho que deixar claro, na transação penal há uma diferença clara. Lá é crimes de até 2 anos. Aqui, na suspensão condicional do processo, é pena mínima de 1 ano. Lá é a pena máxima de até 2 anos. E tem uma diferença básica. Na transação penal, você tem que admitir a culpa. Então, lá na transação penal, tem que haver o termo de admitir a culpa. Aqui, na suspensão condicional do processo, não. Não é necessário admitir a culpa. Você simplesmente congela, suspende o processo durante aquele período do tempo de prova. Então, há uma diferença básica. Nos 2 casos, o réu continua sem antecedentes e não há registro na folha. Nos 2 casos. Mas há uma diferença básica. Transação penal, admite-se culpa. Suspensão condicional do processo, não é necessário admitir culpas. Faz apenas um acordo que é proposto pelo Ministério Público. Ressalto, não é obrigatório o suspeito aceitar os termos. Pode simplesmente declinar e continua a instrução do processo, ele, obviamente, tentando provar a sua inocência.